Fácil. Eu fico impressionado com o nosso irmão João Luiz aí, viu? Com essa história da selva, né? E essa experiência toda, né? O Jeú, eu estava conversando com o Jeú também falou que fiquei impressionado, né? As caças, tantas histórias. E eu sou o homem da selva de pedra. Selva de pedra. E Jundiaí é uma cidade considerada ainda do interior ali de São Paulo, mas eu estou em São Paulo todo dia, trabalho em São Paulo, ali na cidade satélite de São Paulo, Carapicuíba, Osasco, aquela região toda ali, Rodoanel e tal. E então, a minha experiência, viu, João Luiz, é mais na selva de pedra. E a selva de pedra também tem bastante fera, né? Bastante fera, bastante desafio para a gente. E é um privilégio grande estar aqui com vocês. E eu fico impressionado também com o meu irmão mais novo, diria, né? Com a ousadura do pastor Rogério. Esse pastor está ousado, viu? Porque eu só vim na linguagem da moçada lá, eu só vim com um monstro sagrado no carro, né? Eu trouxe o João Luiz, pastor Jeú, evangelista Jeú, missionário, e o pastor Mário era comigo. Então, olha, fazia tempo que eu não tinha uma sexta-feira de tanto aprendizado como eu tive, viu, nessa viagem, viu? Que bênção, viu? Então, já estou aqui já alimentado, já estou muito abençoado e espero que com a graça de Deus, o Espírito Santo também nos conduza aqui em mais alguns minutos. Então tenham paciência comigo, tá? Eu sou o mais fiotão da turma, certo? Mais novo que eu é só o Udi e a Si da turma que veio, né? Então nós somos os mais fiotões aí. Então tenham paciência, aguente firme aí, que daqui a pouco você vai almoçar e vai ser bênção se o Senhor permitir. Então, o papel do líder na resolução de conflitos. Imagino eu que o fato do pastor Rogério ter dado esse desafio tem muito a ver, sim, com essa história. Então, eu coopero ali na igreja, ali em Jundiaí, como um dos conselheiros, né, da igreja, da comunidade cristã de Jundiaí. Eu tenho que me apresentar também, né? Então eu sou casado com a Juliana, e tenho o Antônio, de 7 aninhos, menininho. Pensa no menininho agitado. É isso aí, muita energia, né? Obrigado, Senhor. E é uma bênção, eles estão lá em Jundiaí. Sou casado com a Ju já há 15 anos, então aqui nesse auditório eu tenho o pastor que tinha cabelo preto ainda quando fez o meu casamento. O pastor Mário fez meu casamento e o Jeú foi testemunha. Olha que loucura, né? Tinha. E o Jeú era cabeludo. Eu acho que já tinha perdido, já estava meio encerrado. E olha que bênção. Fui abençoado. O Jeú que veio com a gente foi o líder de jovens, meu, olha que bênção. Dei trabalho com ele, era baterista lá da banda do louvor. Nossa, eu dei trabalho com o Jeú, né? Pastor Rogério também. Então tudo bem, Senhor, hoje eu estou aqui, olha que bênção, servindo junto, conversando, trocando ideia como um aprendiz. É uma maravilha, né? E com essa história toda, cresci lá, a gente fez de tudo, já ajudou no ministério, a gente vem servindo bastante, e nos últimos, eu acho que 3 anos, servindo como uns conselheiros ali da igreja, servindo com os jovens, também na área de ensino, e tem sido muito bom. Eu tenho aprendido muito, sido muito abençoado ali, caminhando com esses irmãos. E provavelmente, né, com os desafios que a gente tem, e na parte do trabalho também, meio que caminhou junto, né, essa minha jornada como conselheiro ali da igreja, justamente com o período que Deus deu também esse privilégio de ser o cofundador de uma startup, né? Vocês já ouviram falar em startup, empresa startup de tecnologia voltada para a gestão de documentos. Então,
transformação digital, tudo isso que a gente tem ouvido falar. Eu tive o privilégio de, junto com um amigo, fundar também uma startup ali em São Paulo, e a gente tem caminhado nesses anos. Então, é um misto de conflito aí na área ministerial, com todos os conflitos também que a gente tem na vida, ali na selva de pedra, né? Porque a gente sabe também que nessa vida de plantação de igreja, dependendo da localidade e tal, os desafios são ministeriais e tem todo o desafio da nossa família. A gente levar o pãozinho ali de cada dia, o feijãozinho, né? Então, a gente tem todo esse desafio para resolver, e a obra não pode parar, apesar de nós, né? Então, provavelmente, por conta desse histórico e ter ali contribuído, o Rogério também, com essa ousadura toda, deu esse desafio. Então, vamos lá para a palavra de Deus. Já deixe sua Bíblia aberta aí em Atos, no capítulo 15 de Atos. Eu sou um pouco ceguinho, são 7 graus e meio de miopia e 5,5 de astigmatismo, menor de bênção. Então, estou com uma lente aqui poderosa, porque com o óculos não corrige mais. Mas está tranquilo aqui, eu trouxe até os versos aqui também, já numa letra maior aqui, para eu conseguir ler com tranquilidade, e nós vamos junto aqui. Então deixa aberto aí, e, bom, essa questão dos conflitos, né? Conflito a gente vive em conflito. Então, provavelmente, muitos de nós aqui chegamos aqui nessa manhã com vários conflitos. Começa dentro, né? Qual que é a origem do conflito, irmãos? A origem do conflito é algum problema? É alguma situação, né? A gente vai falar sobre algumas situações aqui. Mas muito rapidamente, nós vamos falar sobre a origem do conflito. A origem do conflito é muito simples, é o pecado, é a queda. Todos nós pecamos, nós estamos destituídos, né? Então, da graça de Deus. E esse pecado, essa queda, essa depravação completa, né, que o pecado traz, esse pecado traz um conflito já para a nossa alma. Nós vivemos com esse conflito dentro de nós. Então, em Gênesis 4, capítulo 4, verso 7, rapidamente, Deus falando aqui, Deus falando para Caim. Depois você pode ler ali o contexto todo, mas eu peguei só esse verso aqui. Deus falando para Caim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então isso aqui é Deus falando para Caim, depois que Caim, a gente vê aqui um dos primeiros conflitos mais categóricos, mais complexos da humanidade, né? O primeiro assassinato aqui relatado na Bíblia. E a questão do conflito, ela é muito complexo, né? O pecado, ele é um conceito muito complexo. É só Jesus mesmo, irmãos, na causa, né? Para ajudar a gente a lidar com o pecado. Ele é muito complicado. E a gente vê por todo esse contexto, inclusive, de Caim aqui, né? Como é que a chave está aqui dentro do nosso coração, né? Não tem tantas discussões teológicas, não tem a respeito do sacrifício de Caim, por que Deus não aceitou. Então é muito difícil a gente analisar o aspecto do pecado de forma exterior. É difícil, não é? Fazer essa avaliação, se o que o irmão está entregando, ou os motivos, às vezes, de sinais que as pessoas dão nas nossas famílias, aquelas que estão ao nosso redor também na igreja, alguns sinais, alguns indicadores que eles dão, de que existe um conflito ali dentro, mas interpretar esse conflito é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque é o pecado. Não é um problema.
certo? Ultimamente a gente está com essa dificuldade, né? Confundindo pecado com problema. Não é probleminha, é o pecado. Então guarda aí. Então, para a gente ser breve aqui em relação à causa dos conflitos. Então, a causa master, né, dos conflitos é o pecado. É esse pecado que está dentro de você, dentro de mim. Essa é a causa principal dos conflitos. Mas é bom também, né? Quando a gente olha lá para Salmos 133, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. Eita, maravilha, né? É bom, né? Quando a gente vive um momento de paz, momentos de paz, de refrigério, isso só é possível, a gente vai sempre falar aqui de Jesus. Então, a gente, acho que todos nós concordamos aqui que essa afirmação do salmista, ela é muito preciosa, né? Agora, a gente precisa lidar com esse pecado, que é essa causa principal aí dos conflitos. E eu aprendi muito aqui já, né? Olha que interessante, né? O papel dessa cosmovisão também, a forma como a gente enxerga o que está ao nosso redor. Nossa, quantas bobagens, né? A gente dá uma forcinha para o pecado, inclusive, né? Quantas bobagens a gente causa conflito ou se insere em conflitos, não é verdade? Então, nesse contexto do salmista aqui, também coloca uma responsabilidade, né, do nosso papel, do papel do líder, em evitar, em contribuir para que os conflitos sejam mitigados, sejam amenizados e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Então, o conflito está na raiz também da experiência cristã, porque você quer o povo que sabe mais, pelo menos teoricamente falando, lidar com o pecado, porque é o povo da palavra. A chave, né, para lidarmos com o pecado está na palavra, através do Evangelho, não é verdade? Então, esse é um assunto que está na raiz da experiência cristã. Vamos ter conflito, irmãos. Nós vamos ter. Né? Essa é a certeza que a gente tem. Então, não é um acidente de percurso. E muitas vezes, e a gente vai ver isso no texto que a gente vai entrar, que o conflito ele é inerente, ele é uma consequência, muitas vezes, de uma opção sincera mesmo, sincera e comprometida em favor do reino de Deus, certo? Muitas vezes o conflito ele vem de alguma discordância muito sincera, né? Mas a gente vai chegar ainda e numa síntese aqui de pontos que eu listo como assim essenciais de papel do líder para lidar com isso. Então vamos lá para Atos, capítulo 15. É um texto bem... Acho que é importante eu ler esse texto todo. Então, abra a sua Bíblia e fique bem atento, que a gente vai ler o capítulo todo, tá? Eu acho que é importante para a gente ter uma base aqui, apesar de que a exposição, ela não vai ser, a gente não vai conseguir expor assim todo o capítulo, mas é importante para a gente ter uma base bem interessante. Então preste bem atenção aí, eu vou fazer a leitura aqui desse capítulo. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntamente com outros, para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros, tratar com a liderança da igreja. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido
Essas notícias, né, esses testemunhos alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, gravem isso, hein? Deus que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por agora, vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios a fim de reunir entre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, dos líderes entre os irmãos, 2 líderes entre os irmãos. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos, apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudações. Soubemos que alguns saíram de nosso meio, sem a nossa autorização, e os perturbaram, transtornando suas mentes com o que disseram. Assim concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências: abster-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne dos animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajam e fortalecendo os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Mas Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra de Deus. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé:
voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha. Não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça, encomendado pelo Senhor a graça do Senhor. Encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém? Amém. É uma passagem bem longa, mas preciosa, né? Para dar o pano de fundo aí correto para as reflexões que a gente vai fazer aqui junto. Eu não sou um bom contador de história, já sei disso, mas eu vou arriscar aqui compartilhar também algumas histórias, né, da minha vida, porque desde que o irmão Rogério deu esse desafio, eu fiquei pensando, né, por que eu tenho servido também aos irmãos dessa forma, né? E aí eu lembrei bastante de experiências que eu tive desde criança, na verdade, na igreja local. Então eu sempre fui, alguns chamam de burocrata da fé, aquele cara da igreja local, né, de ajudar ali na igreja local. Então, olha que bênção, né? Todos temos um papel no reino, olha que maravilha, Deus, né, ajuda a gente. E aí eu lembrei de muitas histórias, né? Eu estava falando aqui do casamento, do meu casamento, e eu lembro que eu cresci na igreja, né? Minha mãe é uma assembleiana. Minha mãe é uma assembleiana, serve ali na Vila Hortolândia já. Meu avô era um presbítero, então minha mãe já nasceu nesse ambiente e tal, tem 63 anos, ela é virada no giraia, como fala lá em São Paulo, né? Uma pessoa agitadíssima, está sempre com os jovens, ajudando até hoje lá. E teve um homem de Deus, pastor Gersi, o nome dele, que me marcou muito quando eu era adolescente. E através dele, né, que despertou o desejo pelo aprendizado teológico. Ele foi meu professor, inclusive, na escola ali de Jundiaí, na ITEX. E quando eu tinha 11 anos, o pastor Gersi falou que ia fazer meu casamento, então ele já conhecia eu, a Ju e tal, né? Olha que interessante. E eu tinha um amor tão grande pelo pastor Gersi, imagina um negrão forte, com a voz forte, assim, que, né, ele cantava muito a capela e tinha assim sabe aquelas pessoas que você sente a unção do Senhor mesmo quando expõe a palavra? Eu sentia uma sinceridade, então eu amava muito aquele homem, né? E ele falou isso para mim. Ele tinha um filho também que chamava Roberto, ele me chamava de Robertinho. Ele falou: Robertinho, então eu vou fazer o seu casamento com a Ju, né? Com a Ju não, né? Esquece, eu não conhecia a Ju ainda, irmãos. Eu vou fazer o seu casamento. E ele falava isso para a Ju também, e a gente congregava lá na mesma igreja. E falando de conflito, né, no contexto aqui da nossa palavra, eu praticamente não concordava com nada que o pastor Gersi pensava a respeito de costumes, por exemplo, de usos e costumes. Não concordava com nada. Mas era muito legal a paciência dele em ouvir um pirralhinho falando sobre isso. Ele ouvia com paciência, com todo amor, respeitava. Olha que interessante, um homem já experimentado, experiente, né? Muito experiente. Ele tratava com todo amor. E esse detalhe também nunca de forma alguma afetou o amor e a consideração que eu tive por aquele homem de Deus, né? Aí vamos seguindo, né, essa linha do tempo. Aí beleza, eu estudei um pouco teologia quando eu terminei o ensino médio, que fala hoje, né, que era o colegial da época. Eu sou de outubro, né? Eu sou de outubro de 81,
outubro de 81, e naquela época ainda você conseguia colocar o filho na escola antes, então eu praticamente terminei o ensino médio com um ano antes, né? Então eu tinha o sonho de fazer, de estudar, de fazer um curso superior, mas nesse intervalo eu tive esse privilégio de fazer um curso básico de teologia, né? Não era um bacharel, mas era um curso básico muito bacana ali na igreja de Jundiaí, com vários irmãos assim, muito sábios na palavra, uma escola bem bacana. E o pastor Gersi era um dos meus professores, né? Ali eu já comecei também, já como um adolescente, a enxergar, pelo menos ter uma visão maior dessa questão dos conflitos, né? Como a questão doutrinária, a questão de usos e de costumes, essa questão cultural, né? Essa diferença de cultura, ela gera conflitos, né? Então tinha uma escola muito bacana ali, e tinha um pastor conhecido lá em Jundiaí até hoje, que ele era, a gente era uma igreja pentecostal, né? Assembleia de Deus, e tinha alguns pastores batistas lá também. Naquela época tinha um preconceito muito forte, não sei se isso perdura até hoje, mas mas eles não creem no Espírito Santo, esses irmãos não são de fogo não, né? Então tinha uma visão muito distorcida um do outro, a respeito da teologia um do outro. E aí um dos primeiros conflitos ali foi que alguns irmãos queriam fazer um abaixo-assinado para expulsar esses irmãos que não acreditavam no Espírito Santo, que não podiam dar aula. Só que assim, irmãos, eram os melhores professores lá, sabe? Os professores eram bons, eram todos homens de Deus. E aí eu, como um moleque ali, eu fiquei meio espantado, né? E aí eu queria entender melhor isso aí. Então, guardem aí, né? Conflito, olha, conflito doutrinário. Olha que ponto chega, não pode estar junto, não pode compartilhar a palavra de Deus juntos. E aí, seguindo aí a linha do tempo, por conta de alguns conflitos, né? Quando eu completei 18 anos, como um bom menino submisso aos pais, a gente só pode fazer algumas mudanças depois dos 18, né, irmãos? Aí, beleza, eu completei 18. E aí eu fui conversar com meu pai e tal, eu falei, pai, eu quero dar uma arejada aí e tal. E aí eu resolvi mudar de religião, como ele falou hoje. Oh, meu filho mudou de religião. Não mudei de religião, só mudar de igreja, irmão. E aí foi quando eu cheguei na comunidade cristã de Jundiaí, com 18 anos de idade. Aí beleza, segue o bonde, tocando, acampamento de jovens, servindo, ali foi muito gostoso, uma experiência nova, aprendendo, aprendiz, vendo outras formas de ver, outras cosmovisões, né? Mas tudo dentro da cosmovisão cristã, né? Mas aprendendo, sendo abençoado, foi muito legal, isso muito bacana, né? Que o meu pai é uma pessoa praticamente, no conceito de hoje, um semi-analfabeto, ele não tem nem o primário, e eu sempre admirei muito a sabedoria com que meu pai lidou com cada uma dessas situações. Ele não deixou com que isso virasse um conflito, muito pelo contrário, sempre pensou, foi uma bênção, né? Conhecem o pastor Mário, minha mãe gosta muito do Cabeça Branca, é muito engraçado. E aí, outra situação que poderia, pegando essa linha do tempo, pegando o gancho lá do pastor Gersi, eu tinha essa promessa do pastor Gersi de fazer o casamento. Eu cheguei com 22 lá na comunidade cristã, e a Ju tinha também. Eu falei, ixi, agora? O pastor, eu acho que nem sabe dessa história, mas eu conversei com a Ju e falei, e agora, né, Ju? A gente está há pouco tempo aqui com o pastor, será que vai gerar algum conflito se a gente chamar o pastor Gersi para fazer o casamento junto com o pastor Mário? Isso foi a gente teve que tomar essa decisão, a gente conversou sobre isso. Eu nunca falei com o Mário que a gente conversou sobre isso, mas e aí? Convida, não convida? E outra coisa, né? A gente mudou de religião. Será que o pastor Gersi vai ser liberado pelo ministério para fazer o nosso casamento? E olha que bênção, eu chamei o saudoso pastor Gersi, hein? Toma cuidado, hein, irmão, pastor. Saudoso pastor Gersi, foi para a glória já. E eu chamei o pastor Gersi, e de pronto, né, ele aceitou, e foi uma bênção. Olha,
E o pastor Mário também não ficou chateado que virou pastor de outra religião lá para fazer o casamento. Ficou tudo tranquilo. Mas por que eu estou usando essa história aqui? A gente passou aqui na linha do tempo com várias situações de potenciais conflitos. Potenciais conflitos. Em que o pecado que está dentro de nós, por orgulho, por uma série de variáveis, poderia explodir ali, gerar conflitos. E a gente não sabe, inclusive, quer dizer, a gente sabe que é tragédia sempre, mas os desdobramentos, quando o conflito, ele não é por uma razão cristocêntrica, né? Porque se o objetivo é Cristo, na verdade, por mais que tenha alguma ruptura, em algum momento isso vai convergir de novo para Cristo e vai dar tudo certo. Mas para essas situações corriqueiras, que geralmente está ligado ao nosso pecado, orgulho, dificilmente acaba bem, não é verdade? Gera desdobramentos muito cruéis. E, quer dizer, para finalizar as histórias, contando uma outra história, quando eu tinha 13 para 14 anos de vida, eu vi um dos maiores conflitos, que eu acho que deve ser um dos maiores conflitos que aconteceu na igreja, né? Pelo menos no meu mundo ali, um dos maiores conflitos, né? A gente tem uma brincadeira com os irmãos varzianos aqui da Várzea, para variar o fenômeno da Várzea. Tem rivalidade aqui entre as cidades, irmãos? Tem, ó. Esse povo de Nazareno, né? Eu conversei com bastante de Nazareno. E lá tem essa rixa, né, de Jundiaí com Várzea Paulista. Então é igual time de futebol na tiração de sarro, né? E aqui tem alguns irmãos de Várzea. E para variar, esse conflito foi lá em Várzea. Então tinha o campo de Jundiaí, que cuidava ali de Várzea. E aí aquele rearranjo de obreiros, né? O pastor Gersi foi escalado para cuidar lá do campo de Várzea. E uma das igrejas de Várzea, de um bairro que chamava Vila Indaiá lá, eles inventaram fazer uma troca de pastor lá, mas o povo não queria que trocasse o pastor. Aí o pastor que ia assumir lá era o pastor do nosso bairro. E aí vai lá um ônibus, né? Tem a cerimônia, toda a liturgia de troca e tal, e vamos lá para Vila Indaiá. Então, terminando aqui rapidamente. E chega lá, o povo não aceitava tal, e no meio do culto, isso eu com 14 para 15 anos, né? Toquei lá o meu tromboninho, tocava trombone também na banda, a banda da Hortolândia tocou lá. E a hora que terminou, o pastor presidente do campo assumiu, e a hora que ele tomou a palavra para dar posse, daqui a pouco, auditório escuro, desligaram o disjuntor, e o pau comeu dentro da igreja. Tinha uma galeria, então imagine eu aqui, tinha uma galeria, e pulou um homem lá, que na época eu achava que era o Homem-Aranha, né? Aí pulou e arrancou o microfone do pastor no tapa. Aí, resumo da história. Só acabou com a polícia, tirando os irmãos. E eu falo para minha mãe até hoje: obrigado, Senhor, mãe, que não existia internet, não tinha WhatsApp, Facebook e YouTube. Porque senão a coisa seria a tragédia, quer dizer, esse conflito seria pior ainda, né, do ponto de vista da reverberação e do mal que isso poderia causar, porque na verdade nós estamos aqui através da graça para resolver o problema do pecado na nossa vida e para levar essa graça, para ser instrumento de Deus, para a gente levar essa graça salvadora para os pecadores e não para ficar disseminando desgraça. É graça, não desgraça, né? Essa é uma história de um conflito que, por variáveis que eu nem tinha condição de analisar com 14 anos de idade, não tinha mínima condição. E eu lembro, tinha o meu tio Natanael, que morou em casa, outra situação de potencial de conflito. Minha mãe tinha um tio viciado em droga, e ninguém aceitava ele, e minha mãe aceitou ele em casa para cuidar dele. E aí eu lembro também que meu pai teve muita sabedoria para lidar com isso, não virou um conflito de família. Mas eu lembro de ser muito pequeno e meu pai chamar o Nata, junto com o meu irmão mais velho, né? Eu acho que tinha 10 anos na época, eu 6 anos, eu lembro disso, e de conversar com o Nata. Ó, Nata, você tem esse vício, eu tenho aqui as crianças, não é, a gente vai cuidar de você,
mas eu não quero que isso aconteça aqui em casa, você vai ter amor aqui, tal, 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 tal. Olha que lembrança, e olha que sabedoria, né, do meu pai, na forma de lidar com isso, que poderia virar um conflito de família. E aí o Nata, ele tinha se convertido, olha que, eu acho que, né, esse amor do meu pai, da minha mãe, da irmã dele, é essa graça, irmãos, que constrange, que traz salvação. E o Nata estava lá no dia dessa desgraça na igreja. O Nata estava lá. Então, só para dar um exemplo de um desdobramento que eu conheço, quantos outros não pode ter acontecido? É lógico que a nossa fé em Jesus, ela não está vinculada com as obras, né? Só que o problema do pecado que está dentro de nós, ele tem gatilhos que podem dificultar muito como a gente vai lidar com os nossos conflitos. E os nossos conflitos, eles afetam a produtividade, eles afetam a forma como a gente vai lidar com o ambiente, como a gente vai lidar com os irmãos. E aquilo foi um gatilho para o Nata voltar para as drogas. Olha que desgraça, irmãos. Um conflito, foi um gatilho. Ah, mas esse irmão não devia, não é assim. A gente sabe de tudo isso, que a obra é de Deus, que nós homens somos pecadores, mas são gatilhos que a gente pode ter todo cuidado para evitar, para a gente abençoar o nosso irmão. E graças a Deus o Nata está de volta hoje aos braços de Jesus. Graças a Deus, porque a semente estava lá, né? Mas, só para a gente ficar atento aí nessa linha do tempo, dos desdobramentos do conflito, dos conflitos, né? Do que isso pode gerar, o que isso pode desencadear, os gatilhos, né, que pode gerar. Então, qual conclusão primeira a gente chega aqui? A respeito do nosso papel como líderes aí em relação aos conflitos. É que a gente não pode tratar as coisas como um probleminha, né? É só um probleminha. Então a gente tem que pensar em todas as implicações de um conflito. Vindo para o contexto aqui da palavra, desse texto que a gente leu, esse texto, né, esse concílio que aconteceu aqui, essa assembleia que aconteceu em Jerusalém, esse é um momento um dos mais importantes da igreja, que tem tudo a ver com todo esse contexto que o nosso irmão João Luiz falou aqui da plantação, né? Pode ser que a gente nem pudesse estar falando em plantação de igreja aqui, se não tivesse acontecido esse concílio, e se não tivesse papel aqui, o papel exercido de uma forma sobrenatural, eu diria, através do Espírito Santo, de líderes que, movidos pelo Espírito Santo, chegaram a uma decisão acertada, a uma decisão cristocêntrica. Cristo foi o centro da decisão aqui, certo? Nesse caso, e aí essa maravilha de palavra que teve antes ajuda muito a gente na compreensão agora disso que eu vou falar, que é a questão da circuncisão. O que a gente está presente nesse texto aqui? Está presente nesse texto um conflito que envolvia questões étnicas, culturais, sociais, que envolvia a questão de costumes, que envolvia mexer no orgulho também de uma cultura. O orgulho de uma cultura. O que significa Moisés para os judeus, né? É muito forte, irmãos, o que Moisés, esse legislador, significa para a cultura dos judeus, né? Tanto que a gente vê presente Moisés nesse texto. Por exemplo, a gente não vê aqui nesse texto, que pela densidade da discussão aqui, poderia estar presente Abraão aqui, que foi quem foi primeiramente chamado pelo Senhor e que foi quem inclusive recebeu a instrução a respeito da circuncisão, não foi assim? Correto?
Só que Abraão, ele foi circuncidado antes de ser chamado pelo Senhor ou não? Não, né? Por que não, será? Porque Deus não mandou um raio? Porque, na verdade, a gente não vai entrar nessa seara aqui, né? Isso daria uma palestra só isso. Mas assim, porque, na verdade, Deus... Como é que eu posso ilustrar isso aqui? Deus já tinha identificado a circuncisão do coração de Abraão. Quando ele escolheu Abraão. Quer dizer, o coração de Abraão, ele já estava circuncidado. Então, depois Deus dá aquelas instruções que são instruções de sinais mais externos, correto? Importantes na cultura, importantes na doutrina, na liturgia, sim. A gente vai ver toda a importância disso, a simbologia da separação do povo e tudo mais. Mas, irmãos, nós não somos escolhidos pelos fatores externos que estão presentes na nossa vida de cristão. Correto? Nós não somos. E geralmente são esses fatores externos que são os grandes geradores de conflito. Correto? Porque quando a gente olha direitinho e honestamente para o nosso coração, a gente já consegue ter uma compreensão melhor, às vezes, de por que a gente está brigando. A gente consegue ver que realmente o problema, muitas vezes, somos nós. O nosso orgulho, a nossa prepotência. A gente vive no tempo das visões, né? Agora eu tive uma nova visão. Irmãos, a visão é a palavra revelada. E se está na palavra, se torna, às vezes, desnecessário a gente ficar falando muito nessa questão de visão. A gente tem que fazer a obra, né? Então Deus nós que estamos aqui, apesar de todas as nossas dificuldades externas, nós estamos aqui porque Deus olhou para o nosso coração e viu algo de bom. Então você está aqui porque de alguma forma Deus identificou que o seu coração já foi circuncidado. E aí segue. E a gente está falando também de homens de Deus, irmãos. Então teve um conflito ali, é tudo. Esses irmãos são crentes, não. Tudo complicado. Não. A gente está falando aqui de homens de Deus. Homens que zelavam pela obra. Homens que se arrebentavam pela obra. Como a gente às vezes. Então, também não é frescura do irmão. Tem o outro lado também, né? A gente vai ler aqui alguns trechos que mostram isso, essa compreensão que a gente precisa ter com o outro, essa empatia, esse respeito que a gente precisa ter também com a cultura. Então, existe uma forma também da gente fazer com que a ruptura, com que o conflito, ele seja produtivo, para que ele seja útil na nossa vida. E a gente vê tudo isso nessa passagem. Então a gente vê essa discórdia na igreja primitiva, né? Paulo já tinha feito ali a primeira viagem missionária dele. Paulo, acho que nessa altura aqui, já tinha 13, 14 anos de ministério, de conversão, né? De conversão e ministério. E a narrativa que a gente vê aqui, nos primeiros versos, a gente vê uma narrativa muito clara, né, da alegria com que Paulo tinha, do que ele estava vendo junto com Barnabé, Jesus transformando vidas, independentes desse sinal externo. Quer dizer, não precisava ser um prosélito, né? Não precisava virar um judeu para ser aceito na cristandade. Não. Cristo veio para resolver esses impasses. Certo? E foi bênção. Foi bênção. Tenho quantos minutos eu tenho? 5, 10 minutinhos. Bom, eu vou acelerar aqui para a gente concluir, para a gente falar pelo menos do papel mesmo aí dos líderes. Então, a gente vê aqui uma disputa por algo externo, né?
E a gente vê que Paulo, inclusive aos Gálatas, né, se a gente pegar a questão cronológica aí, a gente vai ver que Paulo ele já tinha se desentendido muito com Pedro a esse respeito, né? Muito. Abram lá em Gálatas, para a gente... Vamos dar uma olhada ali em Gálatas. Capítulo 2. Eu tinha anotado mais versos aqui, mas eu vou resumir aqui. Pega ali no 11, no verso 11. Eu vou lendo aqui enquanto vocês vão abrindo aí. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Os demais se uniram a ele com essa máscara. De modo que até Barnabé se deixou levar. E Barnabé, homem justo e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus, homem chamado bom, se deixou levar. Olha que coisa. Quando vi que não estavam, olha aqui, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Então, vamos fazer a substituição aqui, Você é cristão, você é crente, irmão, mas vive como incrédulo. E não como um crente, não como um cristão. Portanto, como você pode obrigar o incrédulo a viver como um cristão? Olha o papel dos desdobramentos dos conflitos afetando a obra, afetando a plantação de igrejas, afetando a conversão de novas almas, hein? O impacto. Nós, judeus de nascimento, verso 15, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então, eu vou concluir aqui, já partindo, para a gente olhar aqui o papel do líder. Eu quero destacar aqui 4. Na verdade, a gente vê que o assunto é muito urgente, a gente poderia ficar aqui. Mas eu quero destacar aqui 4 atitudes, né? E vamos pegar Pedro. Na verdade, a gente teria vários personagens para analisar, daria para destrinchar essa passagem aqui, olhando para vários personagens aqui. Mas vamos pegar o papel de Pedro aqui, porque Pedro está protagonizando essa briga aqui com Paulo, né? Esse conflito com Paulo. Glória a Deus pela vida desse Paulo, né, irmãos? Que homem de Deus, né? Será que era fácil conflitar com Pedro naquela época? Né? Certo? A igreja ela não era gentílica ainda, né? A gente sabe que a igreja se tornou predominantemente gentílica depois da destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, mas aqui a igreja era predominantemente de judeus, né? Então, esse Paulo era guiado mesmo pelo Espírito Santo de Deus. Então, vamos aprender aqui 4 atitudes com Pedro. Porque Pedro, mesmo com esse conflito, ele teve que olhar para dentro dele. Então, a primeira atitude aqui: haja guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Depois você pode ler os capítulos anteriores a esse capítulo 15 aqui de Atos. A gente vai ver a conversão de Cornélio. Se eu não me engano está no capítulo 10. Eu sou péssimo para guardar de cabeça. Mas na verdade, Pedro, quando ele se ergue aqui nesse concílio para fazer essa defesa dos gentios que a gente leu, na verdade ele já tinha sido tratado.
diretamente por Deus. Na verdade, Deus teve que dar um sonho para ele. Ele teve que ser guiado exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus para ele aceitar, na verdade. Então não foi só Paulo. Paulo ele deu uma forcinha aqui, confrontando Pedro, né? Em Gálatas. Mas foi Deus que mostrou para Pedro, né? E que levou Pedro a ter, né, a ir ali até Cesareia, né? E abençoar ali a vida de Cornélio, mas totalmente movido pelo Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que tirou essa hipocrisia de Pedro. Então é isso que a gente tem que pedir para a gente, que o Espírito Santo de Deus, através de Jesus, seja o único guia da nossa vida. Segundo, né, segunda aplicação aqui, segundo papel, eu diria, do líder: use a autoridade e a experiência. Então Pedro ele já tinha passado aqui por muita coisa também. E na hora determinante, o que ele fez? Ele se levantou ali com a autoridade do Espírito Santo de Deus e foi determinante ali naquele concílio para que houvesse a resolução daquele conflito. Agora isso sempre com o quê? Com muita humildade e paciência. Então Pedro ele não se ergueu aqui revestido de arrogância, de prepotência. A gente vê uma fala firme, mas humilde de Pedro. E a humildade, inclusive, de ter mudado de opinião, né? Olha que interessante. Olha que bênção quando a gente consegue aceitar que a gente estava errado. Olha o Espírito Santo de Deus está falando com a gente. Terceira aplicação: desenvolva a atitude correta no coração. No coração. Então, você vai sondar aqui, a gente vai orar daqui a pouco, e a gente vai sondar o nosso coração, porque a raiz verdadeira dos conflitos, ou da não resolução dos conflitos, ela está no nosso coração. Então, se a gente buscar uma correção, né, essa reflexão que Pedro faz, essa mudança de Pedro através do Espírito, foi uma reflexão que ele fez com o Espírito, mas olhando para o coração, para ter empatia, para ele se livrar dessa amarra dos fatores externos, dos fatores culturais, dessa cosmovisão que às vezes emperra a gente de contribuir para que o reino cresça. E 4, que foi citado aqui pelo João Luiz, que é importante isso, né? A autocrítica é avaliar a nossa parte no conflito. A nossa parte, né? Então, como Jesus fala ali no Sermão do Monte, não é? Que a gente tem que tirar primeiro a trava, a gente tem que tirar a trava que está no nosso olho, e não ser assim rápidos e perspicazes em olhar o cisco que está no olho do nosso irmão. Então a gente tem que avaliar a nossa parte no conflito. Amém? Eu já extrapolei aqui o tempo, então vamos fazer uma oração aqui. Eu vou cantar um hino. Posso cantar um hino, pastor Rogério? E aí você vai fazer a oração aí. E esse é o hino que em todas as situações de conflito, viu, Rogério? Seja lá na empresa ou lá na igreja, viu, pastor Mário? Eu ligava lá, é 1 hora de trajeto todo dia quase, de casa para o trabalho, e eu já chorei muito ouvindo esse hino aqui, nesse trajeto, né? Quando estava aqueles problemas, como vai resolver, qual que vai ser o nosso papel, como que a gente vai conversar, e eu chorei muito já, ouvindo esse hino e orando e pedindo a direção do Senhor, no trajeto ali. Então, que você faça a sua oração aí, olhando para o seu coração, e nós vamos na garganta aqui mesmo, né? E quem conhecer pode cantar junto, e se não conhecer, ora aí, a gente vai encerrar aqui essa manhã, no nome de Jesus, né? Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me
de Quilhar.